Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Meus amados, que o louvor é algo que faz parte da vida cristã. Isso é algo que creio que todos nós sabemos, até porque já desde a infância, aqueles que têm a oportunidade de servir ao Senhor, muito cedo já se envolvem com a atividade do louvor. Contudo, é importante saber que a palavra de Deus ensina sobre isso, porque às vezes eu fico preocupado com aquelas coisas que nós começamos a fazer por mera rotina. O corpo humano, ele está preparado para atuar, para fazer algumas coisas já de maneira inconsciente, por conta da repetição. Deixa eu dar um exemplo. Quem dirige, eu estou falando aqui especificamente do carro manual, quem precisa passar marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quem dirige aqui? Tá. Quando a gente dirige, depois de um tempo de prática, a gente não pensa, vou pisar na embreagem, vou esperar o tempo, melhor, vou ligar o carro, piso na embreagem, passo a primeira, depois que eu passei a primeira, eu vou esperar o tempo do giro do motor para pisar na embreagem, engatar a segunda marcha, depois, a gente não pensa nisso. Isso é um movimento que nós já fazemos de forma impensada, é uma coisa já automática. Então, apesar de estar falando de uma coisa muito assim do âmbito secular, às vezes nós acabamos trazendo para a nossa rotina espiritual algumas práticas que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba praticando como quem está dirigindo um carro e passando marcha. Ele faz, mas não pensa no que está fazendo, não sabe o que está fazendo, simplesmente faz por instinto. Então, às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente canta os hinos da harpa, e alguns não têm nem muita percepção do que estão fazendo. Às vezes a gente pode formar num grupo da igreja e a gente ensaia, canta os hinos, ou dependendo da aptidão que a gente tem, para quem é músico, simplesmente sabe, eu tenho que chegar naquele horário, eu tenho que acompanhar os hinos, e às vezes a gente faz isso e não tem noção do que está fazendo, não tem noção da importância daquilo que estamos fazendo. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre a música, sobre a sua origem e sobre a importância do louvor, que é a forma de adoração através da música quando dirigida a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muita dificuldade de fazer as coisas de forma racional,
né? A coisa era muito no âmbito da emoção na igreja de Corinto. E Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo de número 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? Vou dizer a referência de novo. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Eu acho que nem vocês perceberam ainda a importância do assunto que a gente vai tratar aqui. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? Depois, espera aí. O que é mais importante? A doutrina ou o cântico dentro da igreja? O que é mais importante? A doutrina, a palavra de Deus. Você já parou para pensar por que Paulo, quando ele está falando aqui dos elementos do culto, porque a igreja de Corinto estava uma bagunça, né? Nessa questão de culto, estava uma verdadeira desordem. E aí Paulo vai trazer aqui uma orientação, só que ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem. Por que ele não fala doutrina antes do salmo? Sabe por quê? Provavelmente por causa de um princípio que já estava presente no Antigo Testamento. O Salmo de número 100, o que é que diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com... Como é que você se apresenta a Ele? Com canto. Esse princípio é um princípio do Antigo Testamento. A ideia é que, claro que a palavra de Deus sempre vai ser o ponto mais importante no culto, só que o momento que antecede a palavra, ele é preparado através do canto. Quem se apresenta diante de Deus, apresenta-se com canto. Deus valoriza isso. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Veja que ele coloca os dons, né, depois do salmo e da doutrina. Já faz tempo que tem estudos que falam isso, da influência da música mesmo antes do ser humano nascer. Cadê quem foi que foi mãe aqui há pouco tempo? Cadê Hélida? Está aí? Quando, eu ia dizer Umadesca, né? Eu pensava que o nome da tua filha era Umadesca, mas é porque nasceu quase na Umadesca, né? Eu não sei se a irmã Hélida teve essa experiência, mas eu lembro quando eu estava no campo missionário, na Argentina, a igreja canta muito. Isso é uma coisa cultural. O povo de fala hispana, eles são mais entregues ao louvor do que nós brasileiros, né? Um africano que assiste um culto nosso, ele acha uma coisa assim extremamente monótona, que o africano já vai mais além, né? Ele louva com o corpo também. O africano, você pega a criança que nunca foi numa escola e você canta um corinho com elas automaticamente dividem em 4 vozes: tenor, baixo, contralto e soprano. Assim, isso é deles, está no sangue do africano. Eles louvam com a expressão corporal. Na Argentina eles são muito dados à adoração. Isso é muito forte. Eu lembro quando Aninha ainda estava na barriga de Kessia, e quando a igreja ficava de pé e começava a cantar. Engraçado que tinha umas canções específicas que a igreja cantava e a gente via a barriga de Kessia mesmo, meio que quicando mesmo, né? E isso não só apenas na música que se capta no ambiente. Às vezes a criança no ventre reage
quando a mãe está cantando. E nem precisa falar de estudo científico. Quem aqui é mãe sabe que é comum, às vezes, as crianças pegarem no sono quando estão no braço da mãe e a mãe canta aquilo que se chama canção de ninar. Quem já viu isso aqui acontecer? Não estou falando nada de outro mundo. Então, o ser humano ele se relaciona com a música desde cedo, antes mesmo de falar, antes mesmo de ter uma percepção clara do mundo, ele já se relaciona com a música. A palavra de Deus dá muita importância à música. O livro dos Salmos termina, o livro dos Salmos é o inário oficial de Israel, e o livro dos Salmos termina com uma ordem, dizendo: todo ser que respira, ou todo aquele que tem fôlego, o que é que ele deve fazer? Então, louvar ao Senhor não é uma opção, viu? Louvar é algo que deve fazer parte da sua vida. No Antigo Testamento nós vemos como a música... Eu estou falando desse assunto porque... Eu vou explicar por quê. Num dos dias de estudos lá da UMADESC, nós aplicamos uma palavra, um estudo, e dizia respeito a essa questão do louvor, e alguns irmãos que estavam lá me procuraram e disseram: pastor, todos os músicos e todos os que cantam em grupos deveriam estar aqui para aprender sobre isso. E eu, orando a Deus hoje à tarde para trazer uma palavra aqui, me veio ao coração esse sentimento, não só pensando na questão dos músicos, mas também na importância que a igreja deve dar a essa questão do louvor. Como nós precisamos entender como Deus enxerga essa questão do louvor. Para quem já foi do mundo, e dependendo do ambiente onde a pessoa transitou, por exemplo, você vai ver na Bíblia que a música ela tem poder para atrair a atenção de Deus de uma forma a expulsar demônios. E você vai ver também, por exemplo, a música como um elemento transformador de um ambiente hostil num ambiente favorável para se ouvir a voz de Deus. Crente pentecostal, eu gosto de ser crente pentecostal por uma série de fatores, mas acho que uma das coisas assim mais maravilhosas em ser um crente pentecostal, de ter a experiência da ação do Espírito Santo, dos dons espirituais, é porque numa vida pentecostal, numa igreja pentecostal saudável, equilibrada, eu não falo dos excessos, porque nenhum excesso é saudável, nem para o fanatismo, nem para o formalismo, mas quando eu falo de um crente pentecostal equilibrado, eu penso que quem vive nesse ambiente, ele tem oportunidades fantásticas, porque Deus sempre nos surpreende. Deixa eu dar um exemplo mais claro para facilitar. Você pega um grupo de crentes pentecostais que, sei lá, vou fazer um jantar, chamo lá um grupo de irmãos, meu filho aniversariou, vamos fazer uma reunião e vamos conversar, e de repente a gente vai e almoça ou janta, ou seja lá o que for, e daqui a pouco começa a conversar e está perto da hora de ir embora. Aí um crente diz assim: vamos cantar uns hinos? Aí bora, aí começa a abrir a harpa, canta 2, 3 hinos, né? Às vezes tem alguém que canta melhor e canta um hino avulso. Aí de repente aquilo que era uma coisa simples de despedida, né? Vamos cantar um hino e orar para ir embora, de repente pode se tornar
num culto e de repente pode favorecer o surgimento de um ambiente onde a glória de Deus vai se manifestar. Isso acontece com muita frequência. Eu recebi, eu não estou, gente, presta atenção, eu não estou falando aqui, porque o grande problema do povo de Deus é quando pega o que é consequência e quer transformar em objetivo. Entenda, às vezes o objetivo é você visitar uma irmã que está lá enferma, às vezes é você visitar um irmão que está passando uma prova, está passando uma dificuldade, você vai lá dar um apoio, né, canta um hino, deixa uma palavra, esse é o objetivo. Às vezes a consequência não depende de nós, a consequência é do Espírito Santo. Às vezes Deus quer usar uma irmã em profecia, Deus toma alguém num cântico espiritual, e isso é consequência. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito crente que é imaturo, aí ele pega o que era para ser a consequência, transforma no objetivo. Aí começa, não, vamos na casa de fulano e vamos orar para Deus falar. Não. Tu quer fazer uma visita? Vai fazer uma visita porque é seu irmão e você tem que dar um apoio, sei lá, fazer uma oração. A consequência, você pode orar e Deus não querer falar nada, né? E tem gente que fica espremendo, né? Profeta, para ver se sai alguma coisa. Não vá nesse caminho não, que não dá certo não. Se tiver que acontecer, Deus faz com que as coisas fluam naturalmente. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar situações de gente que, eu já falei várias vezes desse exemplo, né? Mas como o assunto traz à tona, você vai encontrar exemplo de gente que estava áspera, estava com raiva mesmo, gente que não estava com clima para orar, para profetizar, para nada, como é o caso do profeta Eliseu. A Bíblia fala que o rei Josafá se junta com o rei Jorão. Jorão era filho nada mais, nada menos do que de Acabe, que foi um péssimo rei, maligno, idólatra, promíscuo, dominado por uma mulher que era, muitos dizem que era uma feiticeira. Jezabel foi quem promoveu o culto a Baal em Israel. E Jorão tinha toda aquela influência, né, dos pais. Jorão, nos dias de Acabe, seu pai, Mesa, que era rei dos Moabitas, era um rei que pagava tributos a Israel. Quando Acabe morreu, Mesa, rei dos Moabitas, se levantou e disse: não pago mais tributo. E Jorão foi para resolver. Aí chama Josafá. Josafá era um bom rei, só tinha esse defeito, né? Ele gostava de se juntar com quem não presta, literalmente. Aí Josafá, meu exército é como teu exército, e entrou naquela situação com Jorão. E o que acontece? Isso está em 2 Reis, capítulo 3, versículos 9 ao 15. Eu vou citar porque facilita para você. E aí o que acontece? Eles vão naquela empreitada, e o que ocorre é que eles começam a andar em círculos no deserto. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9: partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, até os edomitas entraram, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Jorão já estava dizendo: Deus nos pegou para entregar a gente na mão do inimigo. Disse Josafá: não tem aqui algum profeta do Senhor para que a gente consulte o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti, nem te veria. Deixa a Bíblia aberta aí.
Você percebe de cara que Eliseu aqui, como diz o nordestino, pegou ar, literalmente. Quando Eliseu vê Jorão, filho de Acabe, diz assim: o que é que eu tenho contigo? Vai procurar os profetas de teu pai, da tua mãe, Baal e Azera. Aí Jorão fala lá uma coisa e Eliseu, ele é categórico, diz assim: se não fosse por Josafá, porque Josafá era crente, se não fosse por Josafá, eu não olhava nem na tua cara e nem te veria. Porque Eliseu não tinha qualquer respeito por Jorão, porque Jorão era um idólatra que vinha no mesmo caminho dos seus pais. Então, você percebe que Eliseu, eles estavam precisando de uma palavra de Deus, e Eliseu não tinha clima nenhum para trazer uma palavra de Deus. Por isso que ele diz no versículo 15: ora, pois, trazei-me um tangedor. Tangedor, se você pega uma nova versão transformadora, uma versão atualizada, essa palavra tangedor é traduzida como: tragam aqui alguém que saiba tocar harpa. E a Bíblia diz que quando o tangedor começou a tocar, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Literalmente o que o texto está dizendo é que, se não tivesse ali um músico para tocar a harpa, o clima daquela situação terminaria em catástrofe, porque o exército não tinha água, eles iam morrer no deserto. E escute uma coisa: no Antigo Testamento você vai ver que para que Deus fale, para que Deus faça, primeiro Deus tem que falar, porque Ele vai cumprir a palavra que Ele está dizendo. Só que Eliseu não está com clima para profetizar, a não ser que o tocador de harpa chegue. Traz um músico aí. Aí quando o músico começa a tocar a harpa, a mão do Senhor vem sobre Eliseu, e aquela raiva, aquele desconforto que Eliseu sentiu naquele momento vai embora. Porque a música, quando vem na vida de alguém que tem altar, Deus torna um ambiente favorável para que a mão de Deus se estenda. Aí Eliseu disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque vocês não verão vento nem verão chuva, todavia o Senhor vai encher essas covas, vai encher esse vale de água, e vai beber vocês, os animais de vocês, e isso ainda é pouco. Deus vai entregar o inimigo de vocês nas mãos de vocês. Mas porque o tangedor tocou seu instrumento. Nunca ignore isso. Nunca. Quando alguém, às vezes, na tua casa chega assim: fulana, vem aqui, pega a harpa, canta um hino aqui. Mesmo que tu não esteja afim de cantar, a tua vontade é... Mas se alguém chegar assim: canta um hino aqui, cante. Você não tem ideia de como isso pode transformar o ambiente para aquela pessoa. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 14. Meu Deus, como o tempo avançou. 1 Samuel, melhor dizendo. 1 Samuel capítulo 16. A experiência que nós lemos agora há pouco tempo, ela nos ensina que a música, quando usada de forma certa, ela nos possibilita ouvirmos Deus falar. Esse texto é muito conhecido, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Isso quer dizer que Deus permitiu mesmo
que um demônio, um espírito maligno atormentasse Saul. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse, que é bom ver as características de quem toca, né? E quem canta. Eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém. Música tanto favorece o ambiente para Deus falar, como a música, quando usada da forma certa, ela afugenta o mal. Diga amém. O que talvez você não sabe é que da mesma forma que a música santa, ela afugenta o mal, e aí lembra que eu falei dependendo do ambiente que alguém aqui que já foi do mundo tenha frequentado, existem ambientes, existem tipos de culto em que, se aqueles que tocam tambores, eles tocam os tambores com uma batida específica, são chamados ogãs. Se ele começa a tocar o tambor com uma batida específica, e se ele sincronizar aquela batida por um espaço de tempo, e alguns já fazem isso com tanta frequência que já adquiriram o que se chama memória muscular. Os músculos já se acostumaram a bater. Então, dependendo do tipo de batida, ele vai invocar uma entidade específica. Cada entidade atende a uma invocação que é feita através da batida de tambores. O que é que eu quero dizer com isso? Do mesmo jeito que é possível usar a música para afastar o mal, também é possível se usar a música para atrair o mal. Aí quando você vê às vezes o pessoal que dizia, porque os pastores assembleianos são muito quadrados, são muito radicais, porque tudo vem de Deus, todos os ritmos vêm de Deus. Nem tudo. Nem tudo. E eu ouvi uma vez alguém que tem uma profunda formação no âmbito da percussão, alguém que é uma referência tanto no Brasil como fora do Brasil, alguém que conhece muito bem o meio musical, e ele vai dar palestra às vezes no Japão, na África, e uma vez ele estava na África e estava numa aldeia, e ele falando com um irmão africano, né? E ele fez assim, ele estuda o que se chama de célula rítmica, que são as origens das batidas, é um assunto mais aprofundado no âmbito musical. Aí ele dizendo para um irmão que residia naquela aldeia, ele fez assim, fulano, essa batida aqui, aí ele reproduziu a mesma batida que é feita no funk, o funk carioca, o funk do baile funk. Aí ele fez rapidamente uma batida, o irmão da aldeia africana segurou a mão dele e disse assim, pare agora. Ele disse, por quê? Ele disse assim, essa batida aqui é a batida que invoca a entidade, o demônio do sexo.
Se você continuar batendo nesse ritmo aqui, as mulheres da aldeia vão sair que nem loucas procurando homens para ter uma relação sexual com eles. Quando eu ouvi isso me fez lembrar. Vocês lembram do missionário Gerson Gila, que já esteve aqui, com a irmã Vera Gila? Ele não sabia desse assunto. Eu conversei com ele uma vez e ele me contou que existe um ritual de passagem na África, quando as meninas atingem a puberdade, que nesse ritual, quando termina, as meninas elas saem loucas, possessas, elas saem da aldeia com a missão de encontrar o primeiro homem que elas acharem para ter uma relação sexual com eles. Aí o que acontece? Aí o pessoal às vezes, eu acho engraçado essa hipocrisia da mídia, né? Quando diga não ao turismo sexual no Brasil, porque os gringos vêm para o Brasil e na maioria das vezes vem com aquela ideia de que a mulher brasileira é tudo prostituta, porque é a imagem que se vende lá fora, porque a imagem que passam do Brasil lá fora é a imagem, me perdoe quem for carioca, mas é a imagem do Rio de Janeiro, dos bailes funk. Aí o que acontece? Você não tem ideia do número de meninas que engravidam na adolescência, porque vão para baile funk e muitas vezes não sabem nem quem é o pai. Mas sabe por quê? Porque a influência daquilo ali é uma influência que invoca entidades, são demônios que atuam na área sexual. E claro que eu não vou perguntar quem foi, mas quem conhece alguma coisa desse ambiente sabem que, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia uma classificação na hierarquia, nos demônios. Você tem hostes espirituais da maldade, você tem principados, potestades, tronos, você tem diferentes tipos, castas diferentes de demônio, e você percebe que existem entidades demoníacas que atuam especificamente. Por exemplo, tem os espíritos de morte, os espíritos que atuam para induzir as pessoas a cometerem assassinatos, e tem as entidades que são responsáveis pela prostituição, pela bebida, por isso que é muito comum, quem bebe muito, em algum momento vai ter algum problema nesse sentido, porque bebida funciona como imã, como chama para prostituição, para homicídio, para tudo que não presta. Por quê? Porque espíritos malignos gostam disso. Aí o que acontece? Esse irmão, que ele é um estudioso, ele estava falando o seguinte: a música no baile funk, como é que ela acontece? Ela acontece de forma eletrônica. Entenda, em um culto onde essas entidades são invocadas, tem que ter uma pessoa tocando um tambor. E ele começa, cada toque, cada batida é um demônio diferente, é uma entidade diferente que ele vai invocar. O que ocorre? No ambiente de baile funk, a música ela é eletrônica. Então, para uma pessoa que está fazendo uma batida, depois de muito tempo, ela tem que ter muita habilidade para sincronizar aquela batida. Só que num sampler, que é um equipamento que se usa num baile funk, a música é eletrônica, a batida já é sincronizada do começo ao fim, porque a ideia é que quando se atinge aquela sincronia, a entidade chega. É por isso que os bailes funk hoje são antros do que não presta. Espero que não esteja transmitindo hoje, não é para... Bom, por que é importante a gente saber disso, gente? Porque a gente precisa ter conhecimento do poder que a música exerce lá fora, porque lá fora, gente, tudo gira em torno de música. Tudo gira em torno de música. E o que acontece? Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente é crente, e a gente canta, mas às vezes não tem nem noção do que está dizendo, não tem nem noção do porquê está cantando. Às vezes a gente está lá, às vezes só batendo a boca e não para pensar no que está dizendo, na importância daquilo que a gente está falando. E o louvor, ou seja, a música, quando usada da forma correta, ela tem um poder extraordinário. Já há um tempo que eu tenho sentido muito no meu coração o desejo de estar mais perto
dos músicos da igreja, tanto dos meninos dos eletrônicos como das bandas, da orquestra, porque eu estou muito preocupado, gente. E eu queria trazer uma coisa aqui que não é pensamento pessoal, eu queria trazer uma coisa da palavra. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, para você entender por que essa área é uma área que Satanás não quer que a gente saiba o poder, a importância que ela tem. Ezequiel capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas aonde? Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Veja isso aqui. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Dá uma pausa aí. Algumas versões, elas não vão trazer essa expressão, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros. Algumas versões vão dizer, teus engastes e ornamentos. Só que a palavra, o termo hebraico, de onde vem a mesma tradução, engastes e ornamentos, dá origem também à expressão tambores e pífaros, que seria o quê? Percussão e instrumento de sopro, que é basicamente a ideia de melodia e ritmo. Só que o que acontece? Por que outras versões trazem como engastes e ornamentos? É porque o que o profeta Ezequiel aqui está revelando acerca desse querubim é que esse querubim que foi feito no máximo da beleza, da perfeição, a ideia de engastar é como você pegar uma pedra preciosa e cravar numa joia. É como quem tem uma aliança, principalmente as mulheres, né? Tem uma aliança, às vezes cravam uma pedrinhazinha, um brilhante. A ideia aqui é que esse querubim foi criado com tanta perfeição que Deus cravou nele, ornamentou nele, colocou nele a obra dos tambores e dos pífaros. Que a Bíblia diz que no dia em que ele foi criado, essa obra, esses ornamentos de tambores e pífaros foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. De quem a Bíblia está falando aqui? De Lúcifer. Sabe que a palavra Lúcifer não está na Bíblia, né? Mas é uma forma de trazer é um termo mais do latim, porque fala aquele que trazia, é uma alusão à estrela da alva, como ele é chamado. Mas esse querubim foi criado com perfeição, foi colocado nele a obra de tambores e pífaros como ornamentos engastados, foram preparados para estar nele no dia em que ele foi criado. Então, se tem alguém que entende de música, é Satanás. A Bíblia diz que ele estava no Éden. Pastor, como é isso? Então, em algum momento, o homem conviveu com o querubim no Éden? Não. A gente já aprendeu isso em outros momentos. A gente, quando lê Gênesis 1:1,
A gente sabe que a Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós entendemos que a terra foi criada perfeita, porque Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra vazia, mas a formou para que fosse habitada. E a terra não pode ter sido criada sem forma e vazia, porque sem forma e vazia quer dizer um caos, quer dizer uma bagunça. E a Bíblia diz que as obras de Deus são perfeitas e as obras de Deus são maravilhosas. E não faz nenhum sentido Deus criar uma terra bagunçada para depois organizar. Não. Tudo que Deus faz é perfeito. Moisés disse, Ele é a rocha cuja obra é perfeita. O que é que aconteceu? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria uma terra perfeita, nessa terra tinha um Éden, nesse Éden tinha um querubim, conforme Ezequiel 28 diz que tinha. Estavas no Éden, jardim de Deus, o querubim estava lá. Criado com toda a beleza, andando no meio das pedras preciosas, e foi criado e preparado nele os ornamentos da música, do louvor e da adoração, dos pífaros, que eram os instrumentos de sopro, e dos tambores. Interessante, quem entende de percussão nem precisa ser músico. Eu não sei quem tem o hábito aqui de caminhar, de dar uma caminhada, dar uma corrida de bicicleta de vez em quando. Por exemplo, se você for caminhar escutando Feliciano Amaral, você vai ficar com vontade de chegar em casa mais cedo. Agora, se você está caminhando, está faltando aquela disposição, aí você coloca um Anderson Freire, né? Tipo, Rei dos Reis, na palavra estou de pé, na igreja, glória a Deus. O ritmo da música, ele vai interferir na tua frequência cardíaca, ele vai te dar uma disposição, vai te dar um fôlego maior. Se é para dar uma pedalada, né? Você quer pedalar daqui até Pão de Açúcar, chegou ali, no Oscarzão, está faltando gás, aí você pula a música, bota uma música mais acelerada, e isso reflete na tua frequência cardíaca e te dá uma disposição maior, sim ou não? Como a maioria aqui é sedentária, eu acho que não sabe, mas você sabe que música faz isso. Às vezes você está dirigindo, peguei vocês, né? Você está dirigindo, está voltando tarde da noite, está morrendo de sono. Aí você coloca lá uma música no carro, né? Do tipo, a cada instante quero teu olhar. Se for para falar língua estranha, aí até dá para não pegar no sono, né? Agora, você está voltando, né? Está com sono, você tem que escutar alguma coisa que, né? Sei lá, pega uma playlist, né? Bota lá Shirley Carvalhais cantando, né? Crente não acha, tem certeza do poder de Deus, nossa vitória Ele garante. A música, ela vai te... A gente sabe disso, gente. Quando a Aninha era bebê e dava trabalho para dormir, o que é que eu fazia? Kessia cantava e estava inquieta. Eu pegava ela no bebê conforto, botava no carro e começava a dar uma volta no quarteirão. Por quê? Porque a vibração do motor gera uma frequência. E a frequência que a vibração do motor gera acalma as crianças. Se você vai numa loja de departamento infantil, existem alguns berços que eles vendem que tem a opção de fazer o berço vibrar. Porque a ideia é reproduzir a sensação que a criança tem quando está no carro. Porque a vibração do motor faz o bebê pegar no sono. Estou falando de frequência, estou falando de outra coisa. Mas quando a gente parte para o âmbito musical, por exemplo, muita gente já sabe disso aqui, eu fui roqueiro um tempo da minha vida. Que mico, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu estou contando isso aqui de novo. Mas, por exemplo, pessoal, sabe que show de rock é muito violento, é muito agressivo. Aí uma coisa que pouca gente sabe é que os roqueiros, eles desafinam um pouquinho uma corda da guitarra, porque tem um nível de desafinação que gera uma frequência
que deixa as pessoas agitadas. Por quê? Porque show de rock não pode ser monótono, o pessoal tem que estar dando pancada um no outro, e isso é causado por um efeito provocado por uma desafinação proposital, que causa esse efeito no corpo. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Havia uma terra que foi criada perfeita. No princípio Deus criou tudo perfeito, e não criou a terra para estar vazia, mas para ser habitada, e essa terra foi habitada por um querubim que estava lá perfeito, tudo muito lindo, até o dia que aconteceu o que aconteceu em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Preste atenção. E tu dizias no teu coração: eu subirei aonde? Eu subirei ao céu. Quem diz eu subirei ao céu, está no céu? Não. Se ele diz eu subirei ao céu, é porque ele não está no céu. Onde é que ele estava? Na terra. E Ezequiel 28 diz mais precisamente, no Éden. Até o dia que ele disse: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia diz que ele sobe, seduz a terça parte dos anjos, mas é lançado por terra. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra é perfeita, o querubim é perfeito, habita o Éden, ele sobe ao céu, é lançado por terra. E é isso aqui é uma questão de interpretação. Nós entendemos que essa rebelião fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia, porque a revolta do querubim causou um caos no universo. Não se sabe por quanto tempo a terra esteve sem forma e vazia, porque esse texto, e a terra era sem forma e vazia, pode ser traduzido como e a terra estava, ou e a terra veio a ser sem forma e vazia, que quer dizer desolada, confusa, devastada, um caos. A revolta do querubim arruinou a criação. Não se sabe por quanto tempo a terra esteve sem forma e vazia. Quando alguém pergunta: pastor, como é que a gente harmoniza essa questão com a ciência? Porque pela Bíblia a gente entende que a terra tem em torno de 6.000 anos, está chegando perto disso. E a gente ouve falar de testes de carbono que falam de milhares, não tem problema nenhum, porque você não sabe quanto tempo a terra esteve caótica. Porque a terra sem forma e vazia é a mesma terra de origem, a terra que nós vivemos. Até que o Espírito de Deus começa a pairar sobre a face do abismo, como que preparando a restauração da criação que nós conhecemos. Por que o senhor crê nisso, pastor? Por uma série de razões. Você olha os dias da criação, cada dia da criação a Bíblia diz: viu Deus que era bom. Haja luz e houve luz, viu Deus que era boa a luz. Todos os dias da criação a Bíblia diz que viu Deus que era bom, menos no segundo dia. A Bíblia diz que Deus silencia, ele não fala que viu algo bom. E o que era que tinha no segundo dia? No segundo dia foi criada a expansão dos céus. Esse céu que a gente vê, o primeiro céu, né? O céu atmosférico, as regiões celestes. Por que a Bíblia não diz que Deus viu que era bom? Porque biblicamente, quem habita nas regiões celestes, sabe quem são? Principados e potestades. Sabe como é que Satanás é chamado no livro de Efésios? Príncipe das potestades do ar. Então, quando Deus olha para a expansão dos céus, quem está lá? Os demônios, os seres espirituais malignos. Por isso que Deus silenciou. Deus não disse, a Bíblia não diz que Deus viu que era bom.
A gente não sabe, entenda, gente, uma coisa que a gente fala da criação, fala do poder de Deus, a gente fala de tudo isso, mas ninguém para pensar na dor do coração de Deus, com a decepção que ele teve, de pegar um querubim, de investir, de colocar tudo de melhor nele. Coloque ele no Éden, como quem diz, junto com você, com toda essa beleza, eu vou preparar os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, como quem diz, para que a partir dessa terra, você reja, você direcione a adoração a mim. O querubim se revoltou, aquele que foi criado para adorar, se revoltou, se tornou o arqui-inimigo de Deus. Isso pode ter durado, gente, muito tempo, porque a gente não sabe por quanto, até porque não havia contagem de tempo. A contagem de tempo, ela existe em função do homem. Então a gente está falando de uma coisa da eternidade. A terra pode ter passado muito tempo sem forma e vazia, até o dia que Deus decide colocar em ordem o universo. O Espírito Santo vem e se move, aí Deus começa, haja luz, separem-se as águas de águas, aí cria a expansão dos céus, e vai colocando as coisas no lugar em 6 dias, tudo que Deus faz pelo poder da sua palavra, mas no 6º dia, Deus diz, não, agora eu quero fazer diferente, agora isso aqui vai ser com as minhas mãos. Aí Deus desce, e parece que tem uma ironia nisso aqui, porque a revolta do querubim amaldiçoou a terra, fez com que a terra se tornasse um caos, sem forma e vazia. Aí é como que Deus está dizendo assim, dessa terra, Satanás, que tu amaldiçoou, que tu desgraçou, que tu tornou um caos, dessa terra eu vou fazer é inferior a você, mas vai tomar o teu lugar. Aí Deus pega, começa a fazer um boneco de barro, vai moldando, aleluia. Quando o boneco está pronto, Deus olha para ele e faz assim, e já imaginou? Adão abre os olhos, vê Deus. Tem até pregador que romanceia isso, né? Diz que ele abriu os olhos e disse assim, Pai, onde é que Deus coloca o homem? No Éden. A quem pertencia o Éden anteriormente? Ao querubim. O querubim perdeu o seu protagonismo no Éden, como adorador. Aí Deus agora faz o homem, estabelece o homem como coroa da criação. Deus torna o homem alma vivente a partir da sua própria essência, porque Deus sopra do seu fôlego, daquilo que está dentro dele, e agora o homem passa a ocupar um lugar que o querubim perdeu. Aí alguém disse, imaginando o seguinte, que o homem não teve os mesmos atributos que o querubim tinha. De sorte que o querubim poderia dizer, ele é alma vivente, é imagem e semelhança tua, mas ele não tem o que eu tenho, porque eu tenho em mim a obra dos pífaros e dos tambores. Quem disse que o homem não tem um tambor nele? Deus é terrível, gente. O corpo humano, ele é formado 70% de água. Mas nesses 70% de água, Deus colocou um tambor para funcionar e está lá tocando todo dia. Dizendo para Deus, eu sou teu, tu és meu, aleluia. É por isso que músico é
tão perseguido. É por isso que Satanás tem uma raiva tão grande de quem canta, de quem toca, de quem dirige grupo de louvor. É por isso que às vezes, quando tu olha para a tua rotina e procura encontrar um momento para cantar, gente, isso é uma coisa que a gente está perdendo. Eu sou de um tempo que a gente conhecia os crentes porque eles cantavam o dia todo. Eu vi uma vez o testemunho de um pastor que ele disse que olhou pela janela do escritório onde ele trabalhava e tinha um trabalhador desse que trabalha limpando fachada. O camarada chamou a atenção porque ele cantava muito desafinado. E ele ouviu ele tentando encaixar uns versos dizendo assim: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo em dizer, alegria em viver, tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Só que ele disse que ele viu esse operário cantando isso, e logo abaixo tinha um empresário mas muito chique na janela, que enquanto ouvia aquele operário cantar, as lágrimas começaram a descer dos olhos, só porque tinha um crente cantando. Eu não sei se aqui em Santa Cruz era comum isso, eu já estou terminando. Antigamente era comum nos templos, nas congregações antigas, aquelas cornetas, né? Hoje em dia não pode mais. Eu evangelizei muito com essa corneta lá em Manaus, né? Meu dirigente dizia que era a voz que clama no deserto. E a gente fazia uma gambiarra, ligava a corneta e evangelizava nas praças. E um amigo meu conta que tinha um obreiro na congregação que antes do culto ele sempre ligava a corneta, colocava um LP, e no som da corneta, algumas horas antes do culto, ele colocou um hino. Fazia: Deus ainda está chamando, como chamou no Éden Adão. Deus ainda está chamando, como chamou a Abraão. Meia hora depois, encosta uma pessoa na frente da congregação, vem até o dirigente do culto e diz assim: eu queria aceitar Jesus, porque eu ouvi uma canção que chegou na minha casa e eu entendi que Deus estava me chamando. Aleluia. Meus irmãos, eu fico tão preocupado quando eu vejo o potencial de tanto jovem, tanto crente, que é músico, que toca um instrumento, que não estabelece um vínculo com uma congregação, não se coloca à disposição de Deus. A minha alma chora por dentro quando eu vejo o que Deus poderia fazer. A quantidade de gente que chega com vontade de se suicidar, com vontade de morrer, gente, é porque não dá para a gente mensurar isso aqui. Mas eu acho que todo crente aqui tem um testemunho aqui para dizer. Às vezes a gente chega no culto, e aquele culto, infelizmente, não foi o dia que o pastor acertou a veia da mensagem. Não foi o dia que o pregador acertou a veia da mensagem. Mas no meio do culto, às vezes uma criança canta um hino, o conjunto infantil, o conjunto de casais, um irmãozinho canta um hino, aquele hino, aí Deus pega como uma flecha, aí vai lá no projeto de alguém, quando eu chegar em casa eu vou deixar minha mulher, eu vou me embora, aí no hino Deus vai lá e desfaz tudo. Aleluia. Alargue sobre menevara sobria. Aleluia. Quando estiver cantando, não canta para cumprir uma agenda, cumprir uma rotina. Tem tanta coisa no mundo espiritual. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Se eu me falar para eu cantar é muito fácil. Não, a Bíblia sabe do que tu passa.
Salmo 137 diz que quando nós estávamos, diz o povo de Deus, né? Quando nós estávamos nas margens do rio da Babilônia, como cativos, os nossos opressores diziam assim: cantem um dos cânticos lá de Sião, lá da terra de vocês. Aí eles respondiam: como poderemos nós cantar estando em terra estranha? É porque Israel ainda não tinha entendido aquilo que o escritor aos Hebreus fala no Novo Testamento, que é apresentar a Deus um sacrifício de louvor. Às vezes a gente está vivendo um momento que não dá vontade de cantar, mas canta, abre a tua boca, tem razão para tu dizer algo lindo, para quem te salvou, para quem te resgatou, tem. Era mandoruvara soremenevácia, alaregio soremenevácia. Muitas das maiores experiências que eu tive foi com um companheiro de oração simples, uma pessoa simples. Não era nenhum doutor em teologia, não. Era um amigo que chegava e: Deus me mandou aqui para orar por você, para a gente fazer propósito. E qual é o segredo? Não tem segredo, não tem fórmula. A gente dobra o joelho, canta 7 hinos, aleluia. Às vezes quando está hino da gente, tem um pastor amigo meu, estou terminando, tem um pastor amigo meu que diz que quando você conhece a harpa, quando você conhece o que está cantando na harpa, quando você entende o que está cantando, não tem como acontecer diferente, porque pisar no terreno dos hinos da harpa é pisar numa terra santa. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quem compôs sabia o que estava dizendo, sabia por que estava dizendo. Aleluia! Experimenta dobrar teu joelho em casa, cantar, chamar teus filhos, conta a história do hino, aleluia. Conta para os teus filhos a história do hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Quem compôs esse hino tinha acabado de receber a notícia que a mulher e a única filha tinham morrido num naufrágio. Mas quem tem o céu dentro de si sabe o valor de cantar. Aleluia. Não descuida teu ensaio, não. Te apresenta ao dirigente da tua congregação, fala com ele de chefe, se precisar eu estou aqui. Eu não sei tocar muito, mas o que eu puder está à tua disposição. Mas te coloca, porque Deus quer fazer algo tão grande. Aleluia. Canta no teu quarto, canta na tua sala, canta na tua cozinha, lavando os pratos, canta sentada lá costurando, canta. Canta e não te espanta se de repente a mão de Deus vier sobre ti e te tomar em línguas espirituais. Tem crente aqui que é batizado com o Espírito Santo há muitos anos, nunca cantou um cântico espiritual, mas te entrega no louvor que tu vai ver. O tambor está aí dentro de ti batendo, aleluia, querendo a tua melodia. Já percebeu que quando a gente canta, dependendo do hino, do que a gente está sentindo, da emoção que a gente sente, a batida do coração altera? Sabe o que é isso? É Deus dando o ritmo da adoração da gente, dizendo: canta para mim. É como ele diz em Cantares a respeito da voz da sua amada: a tua voz é doce, eu quero ouvir tua voz.
Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.